Hoje nós estamos falando aqui sobre racismo, né? E, em particular, agora vamos falar um pouco mais sobre o racismo em sala de aula. O que diferencia o racismo da injúria racial? É um outro ponto importante, porque volta e meia o camarada faz aí uma loucura, né? E aí é enquadrado como injúria racial, a outra vez é racismo. É um negócio complicado também, acho que esse divisor é difícil de estabelecer. Mas, professor, como um especialista, né, em educação, como é que a gente resolve essa questão quando um aluno é estigmatizado pela cor na sala de aula? Tudo começa pela capacitação do professor. Porque, como eu estava falando, no século passado, no século XX, final do século XX, o que era mais comum, a comemoração, por exemplo, o aluno, 13 de maio, era simplesmente o professor colocar lá o negrinho acorrentado e mandava os alunos pintar e para comemorar o 13 de maio. Porque, na verdade, não houve uma capacitação no passado. Hoje já existe essa capacitação e hoje o professor ele tem que buscar essa capacitação. Porque quando se fala do racismo, se ele é enraizado aonde? Muitas vezes na família. Na família onde ele não conhece a essência dessa questão, que a cor, ela não interfere. O que interfere é o seu respeito, é simplesmente posicionar diferente aquilo que a sociedade muitas vezes manifesta, que é o racial. O aluno, muitas vezes ele traz de fora para dentro da escola. E como esse professor, como esse agente tem que trabalhar? Ele tem que ser capacitado. Ele tem que ter um olhar totalmente diferenciado e mostrando essas diferenças comuns. É como eu brinco com os alunos, às vezes, uma dinâmica, pelo fato da galinha de ovos, né? A galinha tem a galinha caipira, que geralmente a casca do ovo é um pouquinho mais escura, né? A granja é o branquinho, e na verdade é um ovo, né? O interior é o que interessa. E mostrar isso para o aluno, as diferenças, porque o ser humano ele sempre teve, foi incomodado com as diferenças. Tudo aquilo que é diferente... O senhor não acha que está na hora de também contar, além da história do branco, contar a história do negro, né? Deve. Porque, por exemplo, a Guerra do Paraguai, todo mundo fala dos heróis brancos, no entanto... O negro que morreu na primeira batalha, né? No contexto inicial. O que a gente tem notícia, que não foi passada na sala de aula, é que para cada branco que era excluído das fileiras, o pai oferecia 10 negros para ir no lugar do filho. Sim, aí vem os títulos que temos hoje, né? Pois é, e isso as pessoas não sabem, não contam. A favela que se instituiu no Rio de Janeiro, Morro da Providência, Canudos, né? Era o pessoal que voltou da Guerra do Paraguai, todo mutilado, jogaram os camaradas ali, e eram, em maioria, negros. Negros, né? Como se diz assim, a carne mais barata do mercado é a carne preta, né? E isso está vendo no dia a dia. Se a gente contar essa história na sala de aula, será que não melhora essa situação? Melhora pelo fato que hoje já tem a lei, né? Hoje existe a Lei Federal 10.639/03, que é a abordagem da cultura afro em sala de aula. Não somente a cultura afro, mas também a cultura indígena. Só que a lei, ela aborda todos os segmentos curriculares na educação, né? Não é só, as pessoas acham assim, é só a história, é só a arte. Não, ela pega todos os segmentos. Ela pega além, não somente dentro da sala de aula, mas o conhecimento externo, a questão social. A maior situação assim, de transformação que o Brasil precisa entender quando se fala da questão racial é que ainda é algo mal resolvido na colônia. Vivemos na República que ainda é mal resolvido. Eu tenho a impressão que aqui em Pindamonhangaba ninguém fala em Luiz Gama, que foi um negro que defendeu talvez uns 300 escravos aqui, dando a liberdade. Um homem que não era escravo, era liberto, mas foi vendido pelo pai, embriagado, né, como escravo. E conseguiu, pela sua imposição de cultura, de competência, se aliar a pessoas importantes da sociedade, a ponto de se tornar um causídico que só foi reconhecido como advogado pela OAB agora, depois de morto não sei quantos anos.
Isso eu nunca vi nenhuma pessoa daqui falar sobre essa história. Precisou um carioca vir aqui para falar isso. Luiz Gama, sim, Luiz Gama, ele teve a repercussão, assim, para o povo negro social, a questão de lei, né? A questão de direitos. E quando se fala de direito, esse direito só foi dado muitas vezes para determinado grupo dentro da sociedade. Professor, é realmente uma coisa que deixa a gente perplexo, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente tem um contingente negro, Grande. ou né, descendentes de negro, né, muito grande no país. É que muitas vezes, quando existe eu quero sair desse contexto negro da minha família, é quando eu tiro meu pé da senzala e eu não quero voltar. Porque no Brasil é isso. E se tirar o pé da senzala e não querer voltar, é não querer reconhecer a sua própria história. Quando você começa a reconhecer e falar assim, calma aí, eu tenho traços negros, mas eu não quero reconhecer. É que algo não está cicatrizado num povo brasileiro. Um povo que ainda não sabe a verdadeira história. E para entender a história, é simplesmente você buscar, não somente nos livros didáticos, é você conhecer fisicamente, olha no espelho e fala assim, quem eu sou? Né? Porque muitas vezes, imagine só uma criança dentro da sala de aula, porque eu tenho um determinado grupo grande, uma escola particular, por exemplo, ela tem um grupo X maior do que o negro, né? E às vezes, do poder aquisitivo. Sim, do poder aquisitivo, poder de compra, infelizmente é assim dentro do Brasil. Mas você pega hoje a referência, aonde está essa referência? Né? Aonde eu tenho lá um engenheiro, aonde eu tenho um jornalista, aonde eu tenho um médico, aonde eu tenho um dentista. Isso que a cota vem para agregar. Opa, você tem oportunidade, você pode. Porque você só chama atenção aquilo que você vê. Tudo aquilo que você não vê, não chama atenção. E a sociedade só vê e confunde muitas vezes o negro. O negro ele é confundido. Ele é confundido com Milton Nascimento com Djavan. Ele confunde determinada situação porque é aquilo que é passado, não é visto. Aonde está o negro na sociedade? O lugar de destaque. E quando há um destaque, aí ele não conseguiu pelo fato da cota. O senhor acha que está melhorando isso? Eu acho assim tenho certeza que tem que melhorar. Tem que melhorar. Tem que ocupar esse espaço, ter essa particularidade até mesmo aonde está. As faculdades, observar, ter oportunidade. Às vezes as pessoas falam assim, mas professor, o negro também tem oportunidade. Tem, mas mostre para mim, aonde está essa oportunidade. Porque é fácil no papel. É fácil você olhar em determinado um grupo de 100 e ter 2 ou 3. Num Brasil que existe uma mistura de raça. A grande realidade é que quando o negro também quer romper esses grilhões aí e tal, ele sofre algum tipo de preconceito, né? E até mesmo capacitar. Né? Precisamos capacitar. Quando você me falou, como eu pego um aluno que tem lá uma abordagem que ele não reconhece, e não reconhece a sua origem, não reconhece a sua identidade. O povo brasileiro ainda se fala do negro, mas não reconhece a sua identidade. Qual que é a minha identidade? Aonde eu estou? Né? Porque é muito comum, dentro de uma sociedade, eu tirar, a partir de agora, eu não sou determinada classe social, eu sou X. Mas aí, o que você soma? Né? Eu acho que, além da cor da pele, é um dos principais fatores, respeito. Com certeza. Professor, eu quero agradecer muito sua presença aqui, professor Denilson Costa, avaliando conosco aí o racismo e, principalmente, o racismo na sala de aula, porque é na sala de aula que a gente tem a possibilidade de modificar as coisas, não é? E eu acho que é por aí, mas aí tem que qualificar o professor, né? Sim, precisa. É o primeiro passo para... Precisa capacitar esse professor. Esse professor ele precisa estar ciente que ele é a ponte. É ele que dá o caminho, né? Se você mostra o caminho, é um caminho de respeito e de indiferenças.
E isso acontece tudo aonde? Dentro da sala de aula. Professor, mais uma vez, obrigado pelas suas reflexões, hoje abordando o tema racismo e racismo em sala de aula, principalmente.